E a notícia, como eu dizia aqui na minha introdução, é realmente muito boa, porque a gente agora vai ter novas oportunidades, com certeza novos alunos, né? Abertura de novas chances de empregabilidade na nossa região. Exatamente, é nessa perspectiva que a gente trabalha, né? A gente vem fazendo um trabalho junto com várias comissões formadas, né, no campus, né, de professores, técnicos, trabalhando na perspectiva de atualizar, né, e de contextualizar o nosso campus às necessidades atuais, né? Diante de uma agenda de desenvolvimento regional, como a agenda do Pacto. Nós precisamos reformular, nós precisamos atualizar e precisamos visualizar o que, principalmente a nossa região, mas o que a sociedade hoje preconiza da nossa atuação. Bom, e a gente até anunciou aqui os cursos, né? Mas eu queria que você detalhasse para a gente. Sim. Primeiro, Jaqueline, dizer que nós temos várias comissões, como eu acabei de falar, formadas, e essas comissões trabalham praticamente 2 anos, né? Na perspectiva de a gente achar uma solução que pudéssemos, né, aproveitar o quadro docente e técnico-administrativo atualmente constituído no CDSA. Nós temos cerca de 90 docentes, para se ter uma ideia, e nós temos cerca de 50 técnicos administrativos. Dentre esses técnicos, alguns que são técnicos de laboratórios de áreas específicas. Então, a gente não poderia repensar o CDSA sem pensar nessa estrutura, né? Então, as unidades começaram a discutir as suas soluções. Cada curso novo, quando a universidade já existe, ele parte da unidade acadêmica. E essas unidades começaram a pensar em soluções diante da situação que nós nos encontrávamos. Essa situação da baixa de alunos, que vem principalmente depois da pandemia, em 2020, não é uma situação isolada do CDSA nem da UFCG, né? É tanto que esse programa, né, o chamado Universidades Estratégicas, que foi lançado pelo MEC, pensa justamente nessa recomposição, nessa requalificação do quadro de cursos, baseado nessas dificuldades que várias universidades vêm enfrentando. Nesse sentido, e respondendo a sua pergunta, né, os cursos que foram pensados inicialmente, né, foram a agronomia, para dar um suporte, dar uma revitalizada na unidade acadêmica de tecnologia. Foi o curso de licenciatura em ciências biológicas, né, que nós temos vários estudos que mostram que há uma demanda em relação a novas licenciaturas e cursos noturnos, como é o caso desse, que vai ser implantado no turno da noite. E também fomos agraciados aí com o curso de pedagogia, atendendo também a essa questão das licenciaturas. Temos outros cursos que estão sendo discutidos, que nós também colocamos nesse programa, né? Ou seja, nós submetemos essas propostas desses outros cursos, que a gente pode falar depois, mas nessa primeira etapa foram esses os atendidos, né? Agronomia, ciências, pedagogia ciências e licenciatura em ciências, né, gente? Ciências biológicas. Então, assim, claro que há expectativa de direito, né? Sim. Mas antes de falar das coisas que ainda está para chegar, esses cursos, o modo de ingresso. O modo de ingresso desses cursos vai ser pelo SISU, né? O Sistema de Seleção Unificado, a partir de 2027, né? Então, nós estamos a gente finaliza 2026.2 ainda esse ano, talvez, ou no iniciozinho do ano que vem, pelo calendário acadêmico. E a partir de 2027, que a gente já também inicia 2027.1 no início de 2027, já ajustando esse calendário acadêmico, que é uma outra coisa importante para que a gente possa evitar essa evasão, né? Porque os calendários acadêmicos, quando estão muito atrasados, eles acabam fazendo com que os alunos se dispersem e a gente perde muito aluno em relação a isso, mas pelo SISU, né, via Enem e pelo Sistema de Seleção Unificado a partir de 2027. As pessoas vão poder se inscrever já agora, Sim. Ou esse ano ou o ano que vem, né? No início. As pessoas que vão se submeter ao Enem esse ano já podem concorrer para o Sistema de Seleção Unificado 2027. Bom, e é sempre bom, Franca, a gente, daqui a pouco Bia tem pergunta também, pode ficar à vontade se tiver pergunta do ouvinte,
as pessoas entendam, né? Agora vamos falar da área de atuação dessas pessoas, para motivar quem está ouvindo a gente. Sim. Onde é que um agrônomo trabalha? Vamos lá. Então, aqui na região, o agrônomo, assim, é uma demanda muito grande justamente pela questão do agro, né? Ou seja, que é muito forte, a caprina ovinocultura na nossa região, a questão das águas, né? Dessa questão aí o que nós vamos utilizar dessa água do Rio São Francisco para poder gerar renda, gerar riqueza, né? Na agronomia no geral. Então, assim, nós temos hoje em dia no campus a engenharia de biosistemas e a agroecologia. E provavelmente esse curso de agronomia ele vai incorporar muito dessa dinâmica da sustentabilidade da agroecologia, dessa dinâmica das tecnologias e da automação, né, que se estuda na engenharia de biosistemas. Então eu acho que esse curso de agronomia vai ser um curso muito moderno e que vai atuar muito na área agroecológica, né, porque é a nossa identidade. Então esses profissionais vão poder trabalhar no setor agrícola no geral, né, tanto trabalhando com a parte de águas, a fruticultura, a parte de caprino ovinocultura, né? A nossa região tem uma série de exposições. Nós temos a questão do leite, que aqui em Monteiro é muito forte, aqui em Sumé, né? Várias usinas de beneficiamento de leite de cabra. Nós temos várias culturas, como a cultura do mel, a cultura do umbu. Então, todas essas culturas precisam ser desenvolvidas, né? E eu acho que o curso de agronomia na região ele é muito importante para que a gente possa ter profissionais formados e habilitados a atuar em todas essas áreas. Agora, saindo do papel desse acolhimento do Cariri paraibano, a gente tem que pensar lá fora. Por exemplo, um agrônomo que sai daqui, né, vai começar um curso novo, vai ter vagas à vontade. As pessoas que vêm do sul, né, que o agro é muito mais forte que aqui na nossa região, a gente pode não só formar os caririzeiros para ir para lá, como muita gente vir de lá, porque é uma coisa que vai correr em todo o Brasil as vagas, né? Exatamente. Pode muita gente que vem de lá conseguir, né, a vaga aqui, né? Exatamente. Então é sistema de seleção unificado. Então nós podemos ter alunos, inclusive do exterior, nesses programas de internacionalização, como já tivemos, né, muitos alunos aqui que participaram do curso de biotecnologia, de engenharia de biosistemas e que vieram de outros países. Mas nós vamos estar abertos a receber alunos de todas as regiões e, claro... É um curso de 5 anos? É um curso de 5 anos. 5 anos. E, assim, nós não vamos deixar de exportar a mão de obra, né? Mas uma coisa que a gente se preocupa muito, uma coisa que a gente tem muito no foco é formar para o engrandecimento e para o desenvolvimento da nossa região. E eu acho que é para isso que a gente está aqui implantado, né? Mas é impossível que a gente não exporte mão de obra e receba alunos de todos os lugares do país. Agora, da licenciatura, você fala bem, né? De ciências, vamos lá. Então, eu sou da área de saúde, né? Sou formado em farmácia e aí a gente vai para a licenciatura em ciências biológicas. Essa foi uma solução importante para uma unidade acadêmica que tem um curso de engenharia de biotecnologia, um curso que, como os dados, né, mostram, as engenharias têm sido pouco procuradas, cada vez mais, principalmente essas engenharias com denominações novas e com áreas muito específicas de atuação. Então, a engenharia de biotecnologia, nós estamos também numa discussão para que ela se torne um bacharelado em biotecnologia, saia da biotecnologia, da engenharia, mas nós não vamos deixar de ter o curso de biotecnologia aqui no campus, mas que também, pensando na licenciatura, pensando em engrandecer essa área biológica, para trabalhar em conjunto ali com o curso de bacharelado em biotecnologia, nós termos uma licenciatura em ciências biológicas e no curso noturno, né? Ou seja, no turno noturno, porque a gente também tem dados que mostram uma demanda muito grande relacionada à falta de professores nessa área. Então, como a princípio é uma licenciatura, nós vamos atender essa demanda, né, que nós temos aqui, tanto na região como nacionalmente. Por isso que o MEC aprovou. Depois eu gostaria de falar um pouco da estratégia do MEC para aprovar esses cursos. Mas por isso que o MEC aprovou, porque há, nos dados do MEC, uma demanda relacionada à formação de professores no país. Agora, falar de pedagogia, porque assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa quando se fala de ser pedagogo pela UFCG, né, gente? Agora, assim, o nível já é outro, né? Que me desculpa as outras escolas, mas assim, é uma alegria muito grande para a gente que é professor, eu sou professora também de formação, ter um curso de pedagogia, né? Porque muita gente fez muita coisa, teve que sair daqui, foram muitos finais de semana comprometidos, né? E outra que a gente tem visto, que não falta vaga para professor, né? Exatamente. Hoje em dia, se você quer ter vaga, você quer ter um emprego garantido, seja professor nesse país. Exatamente. E pedagogia vem com quantos anos? 5 também? Não.
Também, a gente 5 anos. segue a grade curricular, as diretrizes nacionais curriculares, né, que são as DCNs estabelecidas pelo MEC. A gente tem tentado, junto às comissões, trabalhar com o mínimo de carga horária possível dentro das DCNs, né, para que o curso não fique tão pesado, enfim, mas pelos os requisitos preconizados pelo Ministério da Educação, a gente não pode fugir disso, né? Então, esse curso de pedagogia, na verdade, já tinha sido uma demanda da Unidade Acadêmica de Educação do Campo há um tempo. Ele já estava no MEC há um ano, mas não tinha sido ainda liberado. Então, já tinha tramitado por todas as instâncias. E aí, aproveitando essa estratégia do programa Universidades Transformadoras, e vendo que o curso de pedagogia poderia ser inserido em uma dessas estratégias, em um dos eixos do programa, a gente remeteu e também remetemos de novo, né? Embora a proposta já estivesse lá no MEC, mas pelo programa Universidades Transformadoras ele foi aprovado. E aí, claro, do mesmo jeito que eu falo da licenciatura em Ciências Biológicas, que vai atuar mais para professores que vão atuar naquelas áreas mais específicas de ensino médio, a gente também com pedagogia, né? A formação de pedagogos, a gente vai atuar também na formação de licenciados para atuar na base. Então, eu acho que a gente com isso, né? A gente atua, né, e fecha esse ciclo e contribui, né, para o país, contribui para a região na formação desses professores. Nós temos universidades privadas, nós não trabalhamos contra as universidades privadas, mas muita gente não pode pagar, né? Então a gente, enquanto universidade federal, enquanto uma universidade referenciada, ensino público de qualidade, a gente se sente na obrigação de ofertar, porque era uma demanda muito grande da região. De tantos pedidos, o MEC disse, esse. Como foi assim? Exatamente, Jaqueline. Como a gente estava falando, né? Isso, assim, as questões que se relacionam hoje ao CDSA ou ao UFCG não são questões individuais nossas, né? O MEC visualizou, o MEC que tem todos os dados lá nos sistemas, que precisava fazer uma reestruturação na rede, né? Então, ele lançou um programa chamado Universidades Transformadoras. O CDSA especificamente, no âmbito da UFCG, como a gente já vinha se antecipando, até pelos nossos números internos, tivemos a satisfação de receber 3 cursos. Todos os outros campi da universidade só receberam um, né? Nessa etapa do programa. O programa chama Universidades Transformadoras e ele se divide em 3 eixos. O eixo 1, que é o eixo da inovação, o eixo 2 da inclusão e o eixo 3, que é o eixo da estratégia. O eixo 1 da inovação, ele prevê justamente a inserção de áreas como a inteligência artificial. E a novidade é que todos os campos da UFCG vão poder ofertar disciplina que pode ser cursada por todos os alunos de toda a instituição nessa área de inteligência artificial. Então, não vai ser um curso isoladamente, mas todos os cursos poderão cursar ali como disciplina optativa de disciplinas relacionadas à inteligência artificial. No eixo 2 da inclusão, abrange a criação, oferta e adaptação de cursos voltados à educação inclusiva. Então, a gente visualiza na sociedade atual a necessidade de terapeutas ocupacionais, de psicólogos, fonoaudiologistas e fisioterapeutas, enfim, formação de tradutores em Libras. E nisso a universidade vai ganhar um curso de terapia ocupacional no campus de Cuité, que já tem a área de saúde, e provavelmente um curso de fisioterapia no campus de Campina Grande, que também já tem a área de saúde dentro desse eixo 2 da inclusão. E a gente entrou muito nesse eixo estratégico, né, que engloba ações referentes a cursos com baixa ocupação, né, e alta evasão, com previsão de fusão. A gente também está fazendo justamente isso. Por exemplo, há uma possibilidade de engenharia de biosistemas e agroecologia se fundirem para formar agronomia, né? Isso ainda a gente está discutindo internamente, mas a gente entra dentro dessa estratégia. Reconversão ou descontinuidade de vagas. No caso, por exemplo, a engenharia de biotecnologia e bioprocesso pode se transformar em biotecnologia, embora, como a gente não solicitou vaga docente para isso, a gente não foi aprovado com essa reconversão de curso nessa etapa, embora a gente não pode também deixar de tramitá-lo, ou seja, isso não impede que a gente tramite, já que a gente não vai precisar de novas vagas. Enfim, quando a gente fala de cursos como direito, por exemplo, que é uma demanda muito grande, administração,
administração, esses cursos nessa etapa não se encaixavam em nenhuma desses eixos, né, de inclusão, de estratégia e de inovação. Bom, se a gente for para uma discussão mais aprofundada, sim, mas na visão do MEC, né, a grosso modo, eles não se encaixavam nessa primeira etapa. Então, gente, está explicado, né, essa história toda, mas assim, saindo ainda das novidades dos cursos, que a gente gostaria que você ficasse atento aos cronogramas, aos prazos, que a gente sempre noticia aqui, chama a atenção para você ir lá no site, né, Bia? Sim, do SISU. No SISU, me conte das pós-graduações, o que é que vem por aí? Tem um ouvinte aqui perguntando, ó, se com a chegada do curso de pedagogia, se vai ter a possibilidade de ter a pós-graduação em psicopedagogia. Sim, inclusive assim, o fortalecimento da pós-graduação é estratégico, né? Muitos recursos extra-orçamentários que nós recebemos dependem de cursos de pós-graduação, né? Que são aprovados e que vem recursos, por exemplo, de CNPq, de CAPES, né? Da FINEP e outras, FAPESC e outros órgãos de fomento. Então, assim, recentemente passou pelos nossos conselhos de centro, principalmente o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma especialização em agronomia. Então, a gente já vai iniciar provavelmente o curso de agronomia graduação também com especialização na área de agronomia. Isso já está na pró-reitoria de pós-graduação. Provavelmente a pós-graduação inicia antes do curso de graduação, porque provavelmente a gente já tenha vagas agora no segundo semestre para pessoas que finalizaram, por exemplo, agroecologia, finalizaram engenharia de biosistemas e queiram fazer uma pós. E a psicopedagogia é uma área que muito me acolhe, porque eu fiz doutorado como farmacêutico, fiz doutorado em biotecnologia, mas a minha tese foi em psicofarmacologia. Então, a psicopedagogia, claro, eu não sou pedagogo, mas se a gente unir as áreas com o curso de pedagogia e com as pessoas formadas na área da educação do campus, eu acho que é uma área muito estratégica e que é muito possível de nós termos essa pós-graduação no futuro. Eu acho que esses novos cursos, eles conversam, as ciências biológicas conversam muito com a agronomia, a pedagogia vai conversar muito com as licenciaturas que a gente tenta incorporar, por exemplo, como a licenciatura de Química que virá, como a licenciatura de Ciências Biológicas que já está como uma realidade. Enfim, eu acho que isso vai fortalecer muito, né, o fortalecimento e essa recomposição da graduação tem uma tendência de que a gente tenha áreas afins que possam fortalecer a pós-graduação. 10h55, Franca, em relação aos cursos técnicos, a gente às vezes até percebe, né, que são abertos cursos com poucas horas e que rapidamente já tomam as vagas, se é de fotografia, se é de marketing digital, rapidamente as vagas são tomadas. Vocês mantêm também esses cursos de 180, 200 horas? A gente tem uma parceria muito boa, Jaqueline, atualmente com o Senar, né? Então, o Senar atualmente... Zootecnia, né? Atualmente o Senar oferta o curso de zootecnia, há uma possibilidade de ampliar essa oferta de vagas. Eu acho que isso é importante porque o aluno, ele se profissionaliza mais rápido e ao mesmo tempo a demanda do mercado, quando ele se insere, vai fazer com que ele precise realmente ter uma graduação. Então eu acho que essa estratégia nossa de trazer o Senar, né, como parceiro, é justamente para que a gente possa prospectar novos alunos, inclusive para a graduação. Eu acho que é a mesma coisa de a gente ter a graduação e prospectar o aluno para pós-graduações nossas. Então eu acho que é um caminho, é uma escada, e eu acho que o que a gente quer para a nossa região depende também dos cursos profissionalizantes. Então eu sou entusiasta e eu fui um dos grandes entusiastas e articuladores para que o Senar se implantasse, utilizando a nossa estrutura completamente, para que a gente pudesse também ter essa oferta, né, em parceria. O Senar é referência nacionalmente, né? Com certeza. E quanto, Bia, se tiver alguma coisa para falar, e quanto as ofertas, como vocês ajudam os estudantes hoje? Aquele que está nos ouvindo em outras cidades da região, Brasil afora, que querem vir para cá, quais as condições que vocês ajudam os estudantes para ficarem aqui, poderem morar aqui? Excelente pergunta, Jaqueline, agradeço por ela. Nós temos várias linhas, né, de auxílio estudantil. Nós temos um auxílio estudantil chamado o AEG, né, que é o auxílio estudantil para o ensino da graduação. Nós temos os nossos restaurantes, o nosso restaurante universitário. Funcionando já, né? A gente já licitou, já está tudo pronto, já tem empresa contratada. Iríamos iniciar no final do semestre passado, porém, alguns entraves burocráticos, algumas necessidades que a empresa
tinha que fazer levantamento de documentação, mas a gente vai iniciar já no início do próximo semestre, agora no início de setembro, já com o restaurante funcionando, tanto Sumé como Campina Grande, é a mesma empresa que vai assumir. Então, nós temos o restaurante universitário, nós temos vários auxílios, diversos auxílios, não só o restaurante, não só a residência universitária, né, que também é um auxílio importante. Todos os residentes, eles também automaticamente têm direito integralmente ao restaurante universitário. E a gente tem discutido muito com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, né, para que a gente possa ampliar essa oferta. Então, restaurante universitário, residência universitária, auxílio estudantil, auxílio emergencial, é um auxílio diferente do AEG. Nós temos auxílios, transporte, auxílio moradia, independente da residência. Então, assim, é um pool muito grande e a gente vem discutindo justamente isso porque a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, todo esse recurso vem do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. E hoje, outras instituições focam de forma muito forte no restaurante. É por isso que nós conseguimos, que outras instituições conseguem ter um restaurante subsidiado pelo PNAES e com um valor muito pequeno, né? Hoje, a universidade, as pessoas que se cadastrarem, e eu agradeci pela pergunta, porque principalmente para os que estão hoje, é importantíssimo que façam o cadastro socioeconômico, que às vezes os alunos não gostam muito da parte burocrática, mas para que a gente possa incorporar, exatamente, para que a gente possa incorporar, esses alunos precisam passar pelo cadastro socioeconômico. Em um tempo recente na universidade, por uma medida até eleitoreira, um reitor, né, na verdade um interventor, ele abriu para que todos os alunos tivessem o direito a 50%. A princípio, a gente visualiza isso como uma coisa boa, porque todos os alunos são beneficiados, mas era uma coisa, infelizmente, irregular, porque pelo recurso de assistência estudantil, a gente tem que ter o aluno, né, cadastrado e que se enquadre naquele perfil psicossocial. A gente não pode ter um aluno na universidade milionário recebendo um subsídio de 50% dentro do programa de assistência estudantil, porque existe uma lei nacional de assistência estudantil. Então, a universidade atual, ela vai ampliar no sentido de que os alunos que se cadastrarem no psicossocial, eles vão ter 100%, e nem todas as instituições, os alunos têm 100%. Pagam uma taxa mínima subsidiada, mas não tem 100%. Aqui nós vamos ter, quem for aprovado no cadastro, 100% do restaurante, e aqueles alunos que forem cadastrados como parcial, né, dentro do que o edital preconiza, a universidade, eles não vão ter apenas 50%. A universidade vai subsidiar um percentual que aquele aluno não pague acima de R$5. Agora, todos os alunos precisam estar, sejam os que vão ter o integral ou parcial, que vão pagar R$5, eles precisam passar por uma seleção pelo cadastro socioeconômico. Então, só finalizando, Jaqueline, nessa questão, a universidade vem estudando no sentido de reformular todos esses auxílios, porque hoje a UFCG tem um pool muito grande de auxílios e aí acaba que o recurso fica um pouco reduzido para o restaurante. Em torno de 40% a 50% desse recurso hoje está em restaurante. Algumas universidades têm 80%, 90% desse recurso só em restaurante e não tem essa quantidade de auxílios. Mas a UFCG tem estudado isso, a gestão atual tem facilitado, tem buscado facilitar o cadastro socioeconômico e a gente, enfim, para você ter uma ideia, Jaqueline, anualmente em Sumé, só em assistência estudantil e algumas bolsas, como iniciação científica, iniciação tecnológica, programas de monitoria, são quase R$2 milhões anualmente em assistência estudantil e bolsas. Pensou? Esse dado ninguém sabe. Olha como a nossa economia é movida, gente, é tudo isso. Isso mesmo. E também tem os projetos estudantis, né, Frank? Como o PIBID, tem as monitorias também, que também vem auxiliando os alunos, não é isso? Exatamente. Então, nós temos os programas de iniciação científica, né, o PIBIC e o PIBIT, iniciação tecnológica. Nós temos aqui o PIBID, que é muito forte, que é a iniciação à docência, porque tem o pessoal da educação do campo e o pessoal da licenciatura em ciências sociais. Nós temos hoje um curso, uma segunda licenciatura, que eles pretendem transformar também em primeira licenciatura dentro dessas estratégias, que é o de educação quilombola. Nesse caso, todos os alunos, eles são bolsistas, né? É uma bolsa, inclusive com valor
maior. É lei, né? É por lei, então vem um recurso específico para isso. E aí nós temos as monitorias, né? Então, e o programa de extensão, né? Que aí todos esses têm auxílios de valores diferentes. Na verdade, não são auxílios, são bolsas, há uma diferença, mas também injeta recurso, né? E facilita, fazendo com que aquele aluno consiga permanecer. Inclusive, às vezes a gente tem dificuldade de selecionar alunos com a quantidade de alunos que nós temos hoje em dia, porque existem alguns auxílios que eles podem serem, assim, digamos, convergentes, né? A pessoa poder receber mais de um, mas alguns desses não. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de destinar um determinado auxílio, porque aquele aluno já tem uma bolsa, ou vice-versa, né? Então, hoje a dificuldade é aluno e não auxílio. Digo, briga boa. Essa briga boa de trazer a universidade para cá. Foi a melhor briga que nós pegamos até hoje. Eu me lembro até hoje como eu botava meus alunos na rua, botava o pessoal do colégio para assinar logo a escritura. Era uma zoada. Hoje era dia de pressionar o governo, na época do nosso querido Vavá Paulino, esqueci. Hoje é dia de pressionar para comprar o terreno. Vamos para ali para pagar. Dois prefeitos, né, fazendo por medida de justiça, dois prefeitos estiveram envolvidos nisso. O saudoso Vavá e a prefeita Niédia também teve relação com essa entrega, né, na época. A melhor briga, nunca me arrependi da zoada. Olha, inclusive, agradeço, né, porque eu sou fruto dessa, sou sumaense, consegui voltar, né, nunca vou esquecer a 95, a gente com o microfone, aquele barulho, olha que coisa bonita, chega da vontade de me emocionar. Olha, o nosso presidente Jefferson está aqui para parabenizar tudo isso, né, presidente? Bom dia, nosso vereador e presidente da Câmara. Bom dia, Jaqueline, bom dia, Franklin, bom dia a todos os ouvintes do Jornal do Almoço, né? Dizer que, assim, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê novos cursos chegando aqui no nosso município. E também, Jaqueline, dizer que quando o Franklin fala da qualidade do ensino, realmente ele fala com toda a propriedade. Até porque ontem eu estava na própria Secretaria da Educação aqui do nosso município, estávamos participando de uma reunião onde estamos planejando, fazendo plano, agora a memória me falha, mas é um plano onde nós estamos projetando 10 anos para frente da educação do nosso município. E lá nós estávamos justamente ontem analisando todo o panorama do nosso município. E na universidade, eu estava lá olhando o quadro de professores, lá nós só temos doutores, apenas eu acho que 3 ou 4 mestres, os demais são todos doutores. Então, assim, a gente vê que realmente a qualidade do ensino que está sendo ofertada aos alunos da universidade aqui do nosso município é de boa qualidade. Então, assim, eu quero aqui registrar meus parabéns e dizer que tenho um compromisso para com a universidade do nosso município, estou à disposição em tudo aquilo que for possível. É claro, a gente apenas como vereador não tem tanta força, mas nós temos amigos, parceiros, deputados federais, senadores que podem sim ajudar a nossa universidade. Então, eu queria aqui novamente deixar esse registro, porque fiquei muito satisfeito, né, quando eu vi lá o quadro de professores do nosso município e lá estavam, se eu não me engano, só 2 ou 3 mestres, e todos os outros eram doutores. Então, assim, é realmente um estudo de boa qualidade que é ofertado aos alunos do município de Sumé. Obrigada, vereador, pela participação, gente. E, claro, né, agradecer muito, muito a todos os envolvidos. É tantas pessoas para lembrar, como o Franco disse, a luta que tivemos, o acolhimento do povo. E dizer mais, gente, a gente tem orgulho porque a universidade está aqui, porque a gente lutou diretamente, mas foi assim, uma luta de várias mãos. O Cariri todo lutou. Eu sei que um queria levar para um canto, para o outro, né? Mas a gente ficou aqui na nossa cidade, graças a Deus, foi tudo organizado aqui, mas a universidade é de todo mundo do Cariri, paraibano, né? A gente divide esse feito com vocês, a gente vai querer só pra gente, né? Isso, Jaqueline. Jefferson deve estar se referindo ao Plano Nacional de Educação. E é importante, primeiro, agradecer as palavras de Jefferson. A classe política é importante nesse processo, né? A gente precisa de ter essa conexão. O Jefferson tem sempre colocado-se à disposição, né? Colocando o Poder Legislativo à disposição. A gente, inclusive, tem discutido a possibilidade de fazer audiências públicas para discutir isso, né? A gente não fez previamente, porque esse programa nos pegou um pouco de surpresa. E a nossa sorte é que a gente já vinha discutindo internamente, se não tínhamos perdido
perdido o bonde aí, né? Deixado essa oportunidade passar, mas graças a Deus com planejamento conseguimos. Mas agradecer sempre a Gerson. No Plano Nacional de Educação, vale ressaltar, Jaqueline, esse grito que foi dado lá, né? No início dos anos 2000, e para que a universidade estivesse aqui, porque isso não impacta somente, isso impacta de várias formas. Isso impacta, por exemplo, que nós pagamos somente de terceirizado, Jaqueline, anualmente quase 4 milhões de reais às empresas que contratam esse serviço terceirizado. Isso impacta inclusive no orçamento do município, porque quando vem o Plano Nacional de Educação e ele solicita os dados do município, os dados do ensino superior que são ofertados naquele município também são contabilizados, e isso também impacta no orçamento que vem para a educação do município. Qualquer obra, né, que nós estamos à frente, como agora a gente está com ginásio poliesportivo, esse ginásio poliesportivo só de ISS gerou praticamente 100 mil reais para os cofres do município em imposto, né? Então, assim, os efeitos de uma instituição como essa em várias frentes são muito grandes. Então, a gente não pode deixar isso morrer, cada vez mais gritar, né? Como houve lá o grito do Cariri, para que isso permaneça e cresça. Obrigada, Franklin. Chegou já o prefeito da Prata, já chegando por aqui, agradecemos demais a participação do professor Franklin. E, claro, estamos junto com vocês ao UFCG, nosso grande patrimônio de educação, de cultura, né? De tantas coisas boas que a universidade trouxe para cá. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou aluna de lá, fui aluna de gestão. Eu sou suspeita a falar. Obrigada, viu, Franklin? Muito obrigado, Jaqueline, pelo espaço.